Bom dia, meus queridos. Hoje vamos iniciar o segundo dia da nossa campanha, a nossa jornada espiritual de 40 dias. E o tema de hoje é: você não é um acidente. O seu nascimento, ele não foi um erro ou um infortúnio, e sua vida não é um acaso da natureza. Seus pais podem não tê-lo planejado, mas Deus certamente o fez. Ele não ficou nem um pouco surpreso com o seu nascimento. Aliás, ele o aguardava. Muito antes de ser concebido por seus pais, você foi concebido na mente de Deus. Ele pensou em você primeiro. Você não está respirando neste exato momento por acaso, sorte, destino ou coincidência. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. A Bíblia nos diz: o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Deus determinou cada pequeno detalhe do seu corpo. Ele deliberadamente escolheu a sua raça, a cor da sua pele, seus cabelos e todas as outras características. Ele fez o seu corpo sob medida, exatamente do jeito que queria. Ele também determinou os talentos naturais que você possuiria e a singularidade da sua personalidade. A Bíblia segue nos dizendo: tu me conheces por dentro e por fora, conheces cada osso do meu corpo, conheces exatamente como fui formado, parte por parte, como fui esculpido e vim a existir. Uma vez que Deus o fez por um motivo, Ele também decidiu o momento do seu nascimento e o seu tempo de vida. Ele planejou os dias da sua vida antecipadamente, escolhendo o momento exato do seu nascimento e o de sua morte. A Bíblia diz: antes mesmo do meu corpo tomar forma humana, tu já havias planejado todos os dias da minha vida. Cada um deles estava registrado no teu livro. Deus também programou onde você nasceria e onde viveria para o propósito dele. A sua raça e nacionalidade não são um mero acaso. Deus não deixou nenhum detalhe ao acaso. Ele planejou isso tudo para o propósito dele. A Bíblia diz: de um só fez ele todos os povos, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Nada em sua vida é casual. Tudo foi feito em função de um propósito. E o mais incrível, Deus decidiu como você nasceria, independentemente das circunstâncias de seu nascimento e de quem são os seus pais. Deus tinha um plano ao criá-lo. Não importa se seus pais foram bons, ruins ou indiferentes. Deus sabia que esses dois indivíduos possuíam a constituição genética específica para criar você em especial, exatamente como Ele tinha em mente. Eles tinham o DNA que Deus queria para formá-lo. Muitos filhos não foram planejados pelos pais, mas não são um imprevisto para Deus. O propósito de Deus levou em conta o erro humano e até mesmo o pecado. Deus nunca faz nada por acaso e Ele nunca comete erros. Ele tem um motivo para tudo que criou. Todas as plantas e animais foram planejados por Deus e cada pessoa foi idealizada com um propósito. O motivo para Deus tê-lo criado foi o amor que Ele tem. A Bíblia diz: muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo nos escolhido como foco de seu amor. Deus já pensava em você antes de formar o mundo. Na verdade, foi você o motivo de Deus ter criado o mundo. Deus projetou o meio ambiente deste planeta para que pudéssemos viver nele. Nós somos o foco de seu amor e o elemento de maior valor em toda a sua criação. A Bíblia segue nos dizendo: por sua decisão Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Eis quanto Deus o ama e valoriza. Deus não age de forma aleatória. Ele planejou tudo de forma extremamente precisa.
Quanto mais os físicos, biólogos e outros cientistas aprendem sobre o universo, mais compreendemos quanto ele é adequado à nossa existência. Foi feito sob medida com as exatas especificações que tornam a vida humana possível. Mas por que Deus fez tudo isso? Por que Ele enfrentou todo o incômodo de criar um universo para nós? Porque Ele é um Deus de amor. Esse tipo de amor é difícil de compreender, mas é essencialmente confiável. Você foi criado para ser um alvo especial do amor de Deus. Deus o fez para poder amá-lo. Essa é uma verdade sobre a qual você precisa edificar a sua vida. A Bíblia nos diz que Deus é amor. Ela não diz que Deus tem amor. Ela diz que Deus é amor. Amor é a essência do caráter de Deus. Há um perfeito amor na irmandade da Trindade. Então Deus não precisou criá-lo. Ele não estava só, mas quis fazê-lo para expressar o seu amor. Deus diz: vocês, a quem tenho sustentado desde que foram concebidos e que tenho carregado desde o seu nascimento, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e os levarei, eu os sustentarei e os salvarei. Há um Deus que o fez por uma razão, e sua vida tem um profundo significado. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como ponto de referência na nossa vida. Em Romanos 12:3 diz: a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Agora, amados, eu vou ler um poema de Russell Kelfer, que fala sobre isso, sobre esse amor de Deus por nós. O poema segue dizendo: você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que Ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por Ele, e a despeito dos seus sentimentos, eles foram feitos sob medidas para os planos de Deus que Deus tem em mente, e estão aprovados pelo Senhor. Não, realmente aquele trauma que você enfrentou não foi fácil, e Deus chorou por aquilo o ter machucado tanto, mas foi permitido para moldar o seu caráter, para que você crescesse à sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é amado, porque há um Deus. Nesse nosso segundo dia, o tema de reflexão é: não sou um acidente. E o versículo para memorizarmos fica em Isaías 44:2. Eu sou o seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. E a pergunta da meditação de hoje é: tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da minha personalidade, formação e aparência física eu tenho dificuldade de aceitar? Então, amados, vamos refletir nesse nosso segundo dia dessa jornada espiritual. Participem dos 40 dias, será bênçãos mesmo, porque cada minuto que reservamos a Deus realmente é muito recompensador. Amanhã eu aguardo vocês para o terceiro dia da nossa campanha. A paz do Senhor esteja com todos e Deus abençoe.